Lago com Vitórias Régias boiando, árvores ao redor. Sentada em um banco com canteiros atrás, Jéssica fotografa. Par de muletas apoiadas no banco. Meu nome é Jéssica Paula, tenho 24 anos, sou jornalista, trabalho como palestrante e tive uma mielite aguda, então, que é uma infecção na medula, e eu ando com 2 muletas. Decidi fazer jornalismo porque era a única profissão que você consegue viver diferentes realidades dentro de um mesmo trabalho. E também, principalmente, por ter a oportunidade de contar outras histórias, de viver outras realidades que não são a minha, e não ficar presa no meu mundo, mas sim conhecer outras histórias, saber que o mundo é muito maior do que nós achamos que é, né? Desde trabalho na faculdade, a gente ia para algumas cidades turísticas. E todo mundo fazia piada comigo porque as pessoas, vamos no Jardim Botânico, vamos falar sobre os artesãos, e eu queria falar sobre os mendigos. E aí contava a história de um mendigo famoso. Mas sempre tribos indígenas, já fui também muito atrás, já dormi em oca. História de pessoas assim que vivem sem energia elétrica, trabalho escravo no interior de alguns estados do país. Eu gostei sempre daquilo que não é mostrado, né? O diferente, o inédito, era justamente para conhecer realidades que eu ainda não conhecia. Eu acho que esse era o grande desafio que eu sempre busquei. Sentada no banco, Jéssica escreve em um caderno na cor azul. A grande maioria das vezes eu fui sozinha para esses lugares. Então fui adaptando, por exemplo, no início, a primeira viagem eu lembro, eu estava em grupo ainda, eu dependia das pessoas para carregar a mala. Eu falei, cara, eu não posso ficar dependendo sempre, né, de alguém para carregar a mala. Foi aí que eu tive a ideia de adaptar um mochilão. Então é uma mochila normal, só que maior, né, dessas de pessoas que viajam para aventura, que a gente chama de mochileiro, né? E porque eu conseguia amarrar na cintura, amarrar aqui no tórax e aí colocar, claro, a bagagem mais leve e conseguir carregar ela nas costas. Vídeo, arquivo pessoal. Jéssica caminha de muletas por um gramado. Ela usa uma bandana na cabeça e carrega a mochila nas costas. A ideia de ir para a África foi... Eu estava na universidade ainda e eu precisava de um bom tema para o meu trabalho de conclusão de curso. E uma boa desculpa para viajar de novo, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer o Marrocos, a Mauritânia, quando eu estava me especializando em reportagem especial. E ali eles estavam recebendo muitos refugiados dos países em conflitos vizinhos. E aí eu tive a ideia, falei, caramba, refugiado deve ter tanta história de vida bacana. E aí eu comecei a procurar por histórias de conflitos que ainda não foram contadas. Comecei minha viagem na Etiópia. O meu roteiro foi Etiópia, Sudão do Sul e Uganda, nessa ordem. Na Etiópia foi o primeiro choque ali que eu falei, eita, né? A cidade não conta com muita estrutura, apesar de ser uma cidade importantíssima para todo o continente africano. Por exemplo, quando chovia, chegou uma vez, eu estava no meio da rua, começou a chover de uma vez. E a rua ficou toda enlamaçada. E eu ali no meio da rua, com a muleta escorregando, patinando. E aí a sorte que passou um carro. E aí me ofereceram carona para andar 200 metros. Era 200 metros, mas eu não conseguia sair dali. Porque se eu escorregasse, se eu tentasse dar um passo, eu ia escorregar e cair na lama. Foi o contato inicial, né? Então eu procurei as bases das ONGs que existiam ali, entender melhor a realidade. Tinha lugares que eu achava que no mapa estava de um jeito e na realidade é de outro. E eu ficava hospedada em geralmente pousadinhas, lugares bem simples, sempre buscando os lugares mais baratos, os lugares mais simples. Teve 2 casos, eu conheci uma brasileira na Etiópia que trabalhava na embaixada e ela disse para eu ficar na casa dela, que foi ótimo. Porque encontrar um brasileiro nesses lugares, que delícia! Fotos. Na primeira, Jéssica ao lado de um menino. Eles sorriem. Na segunda, ao lado de um homem. Ela sorri e ele está com a mão esquerda próxima à boca. Depois que eu descobri para onde eu exatamente tinha que ir, quais eram os contatos importantes, eu fui para os campos de refugiados. E nos campos de refugiados, pelas histórias deles, eu ia entendendo de onde eles eram, o que acontecia, como eles chegavam ali, né? E a partir disso eu pensei, cara, então eu tenho que ir para esse lugar,
existe uma região do Sudão especificamente de onde vieram muitos refugiados. Eu falei, cara, eu tenho que saber o que acontece ali. E aí eu falei, não, então o próximo passo é ir para lá. Então eu tentei passar por uma fronteira, fui impedida sob a ameaça de ser presa, ou você não passe aqui ou você será presa. E não tente voltar aqui também. Porque é uma região que já dá, essa fronteira já dá justamente no estado que é proibido, é o estado chamado Nilo Azul, no Sudão, que é o estado que é proibida a entrada de estrangeiros. Inclusive Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras são impedidos de entrar lá. Eles ficam inclusive sem esse tipo de ajuda humanitária. Então eu tive que tentar outro caminho alternativo pelo norte, voltei todo, fiz uma viagem enorme, tudo de ônibus. E aí voltei e entrei no Sudão, pela área mais próxima da capital, onde é permitida a entrada. Então, por mais que eu tivesse um pré-roteiro, as coisas foram acontecendo durante a viagem. Eu segui uma ordem que eu fui primeiro para a Etiópia, que é onde estão os campos de refugiados, onde vivem sudaneses, né? A guerra, o Sudão viveu uma guerra que culminou na separação, né, do país, acabou se tornando Sudão e Sudão do Sul. Eu fui uma das primeiras brasileiras a entrar no Sudão do Sul, que era o país mais novo do mundo, ainda, né, o país mais novo do mundo. E é um país muçulmano, então já é mais complicado. Por exemplo, as mulheres, de muito bom tom que você use véu. Às vezes eu deixava de usar porque são panos mesmo, tipo canga, né? E aí eu enrolava, tinha uma canga que eu comprei, inclusive no Rio de Janeiro. Tinha um Cristo Redentor todo colorido, eu peguei ela, fiz de véu. E acabei usando ela, mas por andar com a muleta, né, eu não tinha como. A maioria das mulheres seguram, né, ficam segurando, porque com o vento acaba saindo o véu da cabeça, fica bem desconfortável. E como eu não tenho as mãos livres, né, era bem complicado. Então eu evitava ao máximo andar de véu, porque e fora o calor, né, eu peguei 52 graus de temperatura e a borrachinha da muleta se desfez no asfalto. Essa borrachinha, né, que tem. Ela foi sendo corroída no calor do asfalto. A muleta ficou no ferro puro. Comprei um outro par de muletas, porque eles não vendem a borrachinha separado. E aí acabou que o novo par de muletas também não aguentou. E aí eu troquei a borrachinha. Eu fui numa borracharia e moldaram, uma borracharia de caminhão mesmo. E moldaram uma super borracha, uma torinha assim de borracha e colocaram na muleta para conseguir sair. Eu fiquei até o resto da viagem. Fotos. Uma mulher de lenço na cabeça e um saco amarrado no tórax. Ao lado, homem com saco na cabeça. Outra, pessoas em uma aldeia de casas com telhado de palha. No Sudão eu fui para o estado do Nilo Azul, que é de onde eu tinha conhecido a maioria dos refugiados, né? A maioria dos refugiados que eu conheci eram de lá. E eu encontrei um rapaz que trabalhava em uma ONG. A gente falou, não, vamos fingir que é casado, porque a mulher não anda sozinha aqui. Mulher não tem a mesma autonomia, né? Então, vamos fingir que é casado, que é melhor. E pega essa canga e faz véu e vamos entrar. E aí a gente foi de ônibus. E o ônibus passa por várias fiscalizações, o policial entra. Mas como eu tava de véu, eu dei uma escondidinha de leve. E eu tava bem no fundo, eu tava na última poltrona do ônibus, no cantinho da janela. E um homem do meu lado, então... E aí foi tranquilo, consegui entrar na cidade. Quando eu cheguei na cidade, fui procurar hotel. E aí no hotel, eles pediram autorização para eu estar ali, que é uma autorização oficial do governo. Que é claro que eu não tinha. E aí a sorte que era à noite. E o rapaz também do hotel, muito condescendente, também por eu ser deficiente, falou, não, você pode dormir aqui, amanhã de manhã o oficial de segurança vai vir falar com você. E aí no outro dia cedinho eu saí para fotografar, para conversar um pouco com as pessoas, para sentir, né, como funciona a cidade depois de tanta coisa que aconteceu ali e que ainda acontece. E aí, mas depois do calor eu realmente não consegui, tive que voltar pro hotel para refrescar um pouco, porque estava complicado. E aí o oficial de segurança estava lá me esperando. E aí aí ele começou a fazer várias perguntas e ele falou, olha, você pode pegar o próximo ônibus ou você pode ser presa. Eu não, tudo bem, já estava de saída mesmo. Fotos. Na primeira, rosto de uma senhora. Na segunda, homem sorri. Na terceira, homem sentado no chão vestido com uma calça rasgada nos joelhos. E aí eu continuei, fui pra Uganda, também por terra, numa vanzinha. E aí eu cheguei no norte de Uganda, onde as pessoas foram muito afetadas pela milícia do Joseph Kony. O Joseph Kony é um dos 10 mais procurados do mundo pela Corte Penal Internacional.
E ele nasceu naquela região e queria dominar o país com seu próprio governo autoritário, sob uma ditadura cristã, né, um governo sobre o cristianismo radical, né? E aí eu acabei conhecendo, inclusive, a enfermeira que trabalhava diretamente com ele, que depois conseguiu fugir. Então conheci pessoas que foram sequestradas por ele para trabalhar na milícia. E durante conflito com o exército do governo, eles conseguiram fugir, de alguma forma eles conseguiram fugir. Então eu encontrei a ex-enfermeira que trabalhou com ele, ela era muito próxima dele. Ela conta que ela aprendeu muito com o Joseph Kony no meio da mata sobre medicina natural, ela disse que cura malária com ervas. É muito legal isso. Conheci também um menino que foi sequestrado aos 7 anos de idade, depois conseguiu escapar. Então, conheci uma mulher também que foi mutilada pela milícia. E, enfim, mas são histórias bem fortes, mas que, caramba, o Uganda é um país incrível, é um país muito receptivo, eles estão acostumados com o interior nem tanto, mas eles estão acostumados com estrangeiros, né? Muitas pessoas vão fazer safari lá. Eles têm uma cultura muito próxima da gente, é interessante por isso. Tem até feijão. Não encontra feijão, já rodei por tanto país nesse mundo, fui encontrar feijão na Uganda. Fotos. Homem agachado entre 5 crianças próximos a uma grade de bambu. Outra. Mulher com um véu cor-de-rosa na entrada de um barraco com telha de palha. Para fechar com chave de ouro, eu vinha me sentindo um pouco mal, meio fraca, eu jurava que era virose. E eu falei, acho que deu ruim. E eu tava numa auto-enganação achando que era só uma virosinha, eu jurava que sentia dor de garganta, mas na verdade eu fui descobrir que era malária. E aí tive que ir carregada para o hospital, me colocaram na cadeira de rodas, não conseguia andar, e eu fiz exame. E aí, enfim, foi um processo de recuperação mais complicado, porque depois que você melhora, depois de uns 5 dias você melhora, mas depois tem um rebote, e aí volta, você passa mal de novo. Mas por fim ficou tudo bem, hoje eu já tô sã e salva, completamente boa, pronta para contar que eles estão lá, né? Foto. Menino segura uma bolinha na cor azul próxima ao olho esquerdo. Ele sorri. O meu olhar sobre as diferenças foi muito aprimorado porque é um continente totalmente diferente, é um contexto totalmente diferente. Por mais que dentro do Brasil a gente visite outras realidades, que às vezes a gente se choca justamente por ser tão diferente de ser dentro do Brasil, mas, enfim, é a língua diferente, a cultura diferente, é uma guerra, né? E a forma com que as pessoas lidam com aquilo, as questões culturais, né? A cultura é muito diferente da nossa em alguns pontos. Então isso faz com que a gente fique mais atento, né, às diferenças, e isso traz mais respeito. O fato eles têm muito respeito pela gente, né? Então acho que o mínimo é a gente ter respeito pelas outras diferenças, isso aprimora com certeza. Livro Estamos Aqui, Histórias das Vítimas de Conflito no Leste Africano. Foto da mulher de lenço e saco amarrado no tórax. Eu fui já com a ideia do livro para fazer o meu trabalho de conclusão de curso, mas eu já tinha uma intenção ali principalmente depois que eu escutei de um refugiado, que foi bem no início da viagem, ainda na Etiópia, o refugiado chegou para mim e disse: eu sei por que você está aqui. Você está aqui por causa da gente. Então quando você voltar para o seu mundo, por favor, conta para eles que nós estamos aqui. Então é por isso que o título do livro é Estamos Aqui. E isso reforçou ainda mais, caramba, eu preciso contar essas histórias, então eu preciso fazer o livro. Para quem quiser qualquer informação sobre mim ou sobre o livro, tem no meu site, que é www.jessicapaula, meu nome, .net. É facinho, jessicapaula.net, tem tudo lá. Sentada no banco, Jéssica folheia o livro.